ó, pé esquerdo no freio, fundo do acelerador, 5 RPM. 650 cavalos, 2,7 segundos do 0 a 100. Meu Deus. Historicamente, o nome Porsche Turbo está ligado ao 930, aquele clássico de 1975 a 89, também conhecido como Widowmaker, fazedor de viúvas, por causa da combinação letal de entre-eixos curto, motor e tração traseiros, muito torque, muita potência e, lógico, aquele turbo lag bastante traiçoeiro. A geração seguinte dele, o 964, seguiu mais ou menos pelo mesmo caminho também, enquanto a 993 já ficou um produto mais maduro, deixando esse temperamento mais extremista para o então lançado GT2. Só que da geração 996 para cá, o nome Porsche Turbo passou associado a duas outras coisas: tração nas 4 rodas e vitrine de tecnologias da família 911. Avance 16 anos no tempo e você chega nesse carro aqui, que acabou de chegar no Brasil. 911 Turbo S da geração 992, 650 cavalos, aerodinâmica ativa na dianteira e na traseira, amortecedores ativos, barras estabilizadoras ativas e o interior mais luxuoso de toda a linha 911. Ele até pode não ter sido desenvolvido para o Grupo B como seu avô 959, mas a verdade é que nunca o Porsche Turbo foi tão 959 quanto essa geração. A gente vai conhecer esse carro rapidamente, um contato relâmpago aqui em Interlagos, umas 2 voltas, mas antes eu vou mostrar para vocês o que esse carro aqui tem diferente. Aliás, ele chega agora por R$1.360.000. 70 cavalos a mais do que o 911 Turbo da geração 991. A gente nunca teve um acréscimo tão grande de potência de uma geração para outra quanto para essa 992. Isso é potência do nível de um GT2 RS, literalmente. Para colocar em perspectiva, um 997 tinha 30 cavalos a menos do que aqui, o GT2 RS da linha 997, e o 991, que é o GT2 mais recente, tem só 50 cavalos a mais. E apesar dele ser um 3.8, que nem o turbo da geração anterior, esse aqui não é o mesmo motor, tá? Esse motor aqui é um desenvolvimento que partiu da família 991.2, né? O Carrera 3.0. Então a gente tem várias diferenças técnicas entre esses motores. Como, por exemplo, o curso dos pistões diminuiu aí 1,1 mm, então o motor roda um pouquinho mais solto. As turbinas agora são perfeitamente simétricas, né? Antes elas eram 2 componentes espelhados, então você tinha uma assimetria nos dutos que levavam até a voluta, né? Agora a gente tem uma aplicação totalmente simétrica, então os turbos giram em direções opostas. Os turbos também ficaram maiores, agora eles têm o wastegate eletrônica para a alegria aí dos preparadores, a galera do Remap. E a taxa de compressão diminuiu de 9,8 para 1 para 8,7 para 1, porque a pressão de trabalho máxima agora é 1,55 bar contra 1,2 bar da geração anterior. E para lidar com esse torque adicional, a transmissão aí recebeu embreagens reforçadas, outra coisa que deve deixar a galera aí que gosta de mexer no carro bastante feliz. Traduzindo isso aí em números, a gente está falando de um 0 a 100 em 2,7 segundos, 2 décimos mais rápido do que a geração anterior, como se isso fosse possível. Máxima foi mantida em 330 km por hora, só que o 0 a 200 também diminuiu 1 segundo inteiro. Antes da gente falar da aerodinâmica, um detalhe interessante: os intercoolers mudaram de posição, né? Eles ficavam aqui perto da caixa de roda traseira, agora eles estão montados aqui em cima do motor, ficaram 14% maiores, e o escoamento de ar quente que sai deles, além de sair aqui, também agora sai por aqui, nessas 2 saídas aqui. Na aerodinâmica, essa nova geração traz várias coisas interessantes, todas elas ativas. Aqui a gente tem essas persianas, né, ativas, que aliás já estavam presentes desde a geração 991.2, só que agora elas são continuamente variáveis. Então você tem infinitos ângulos aqui para você escolher aí, na verdade não você, o sistema do carro, escolher entre arrefecimento dos radiadores que estão aqui atrás ou redução do arrasto. Só que aqui embaixo é que está o segredinho no negócio, que são esses borrachões, esse spoiler meio splitter, né, ativo. Então você tem aqui uma peça dividida em 3 partes, né, as laterais e o centro. A gente tem um modo básico, onde fica tudo recolhido, né, para você evitar contato com o asfalto. A gente tem um modo speed, onde vai descer só essas laterais aqui, e aí você tem uma redução do arrasto, especialmente causado pelas rodas. E o modo performance, que aí sim, a seção central desce junto com as laterais, e aí você previne o colchão de ar de entrar embaixo do carro, então você reduz um pouco aí essa questão de sustentação aerodinâmica, efetivamente, portanto, gerando um pouquinho de downforce, né? Então ajuda muito, justamente em altas velocidades, você ter um carro com a dianteira um pouquinho mais esperta, especialmente porque essa geração você ganhou um pouquinho de bitolas, né? Aqui na dianteira o carro ficou mais largo. Lá na traseira a gente também tem novidades na parte ativa de aerodinâmica, né? Então o aerofólio agora
ele tem 3 alturas diferentes, 2 para você trabalhar em 2 níveis diferentes de redução de arrasto, e na terceira altura, na mais alta, ele passa a gerar downforce com 3 ângulos de ataque diferentes. O mais agudo de todos vai ser no modo aerobrake, que aí você vai ter realmente a atuação de downforce para ajudar a frenagem, especialmente aqui do rodado traseiro, né? Então você vai, por exemplo, numa reta como essa aqui, reta principal de Interlagos, você usando o aerobrake consegue usar muito melhor o freio traseiro. Então isso aqui é uma adição bem interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas na apresentação da geração 992 do Carrera a gente comentou que todos ficaram wide body, né? Porque realmente a carroceria ficou bem mais larga. Mas turbo que é turbo tem que ter uma largura a mais, especialmente no paralama traseiro. Então se você comparar a bitola traseira desse carro aqui com o Carrera S, a gente está falando de 43 milímetros a mais de bitola, né? Então isso dá 10 milímetros a mais que a geração anterior do Turbo S, né? Então de fato você tem um paralama aqui bem mais abaulado. Mas como que eu falei, na dianteira a gente tem o mesmo paralama do Carrera S, que já ficou muito mais largo que a geração anterior. Então tem 43 milímetros a mais de bitola, isso deixa o carro muito mais pregado de dianteira, deixa com uma atitude mais positiva na entrada das curvas, né? E já que a gente está falando aqui da dianteira, tem um detalhe simplesmente obsceno rodando aqui atrás dessas rodas Centerlock, né? Outra característica que virou uma assinatura praticamente do Porsche Turbo, que é esses freios com 10 pistões. Eu nunca vi na vida um freio com tanto pistão. Aqui tem mais pistão do que todos os meus carros juntos, né? E outro detalhe interessante é que agora a gente tem as rodas staggered, né? Como os americanos chamam. Então a gente tem aqui aro 20 na dianteira e aro 21 na traseira. Então isso deixa o footprint, né, a área de contato do pneu traseiro um pouquinho mais comprido, e isso ajuda no tracionamento. Seguramente esse ganho de 0,2 segundos em parte foi pelo ganho de dimensões da roda traseira. Outros elementos clássicos do Porsche Turbo estão presentes nesse carro. Então a gente tem o sistema de amortecedores de carga variável, né, amortecedores ativos, barras estabilizadoras também ativas, então efetivamente atuam ganhando ou perdendo carga para controlar o ângulo de rolagem da carroceria. Uma novidade que também foi introduzida na geração anterior, que segue presente, sistema de esterçamento das rodas traseiras em velocidades baixas, vir em direções opostas, né, à dianteira, para você reduzir o entre-eixos e fazer uma curva mais apertada, mas em velocidade ela gira para o mesmo lado para você ter uma atitude de entrada de curva mais rápida, né? Então você não tem mais aquela curva em 2 tempos, onde você aponta com o carro e depois a traseira meio que segue, ela escorrega e acompanha. Aqui o carro entra todo como se fosse um bloco só. Mas uma novidade dessa geração é o que a Porsche chama de chassis 4D, né? Apesar desse nome um pouquinho marqueteiro, é uma coisa muito interessante, que é na verdade uma integração sistêmica, né? Então todos os sistemas ativos que a gente comentou, desde a parte aerodinâmica, a parte mecânica, né, de suspensão, controles eletrônicos, estabilidade, tudo está integrado num chapéu só. Então o que acontece? No primeiro sinal que for detectado, todos os outros sistemas já estão trabalhando de forma ativa, né? Então o sistema deixa de ser reativo, né? Então no momento que você, por exemplo, passa do ponto na entrada de curva e o ABS está detectando, o acelerômetro já está detectando que o carro está descendo, que você está se aproximando de uma entrada de curva, o carro inteiro já se prepara para essa mudança de atitude, né? Então você não precisa esperar a carroceria inclinar para o amortecedor e a barra estabilizadora entrar em ação, né? Ele vai detectar de forma quase preditiva, mas na verdade é contextual em relação ao que os outros sistemas estão detectando. Aqui dentro a geração 992 por definição já faz um aceno ao passado, então você tem esse painel mais curto, mais plano, bem mais horizontalizado, né? E é literalmente uma homenagem à geração que eles chamam de G-Series, né? Aquele carro que nasceu em 73. Então, lógico, a gente tem todas essas tecnologias, então a gente tem um contagiros analógico, mas a gente tem essas 2 telas de 7 polegadas HD contornando para dar esses instrumentos adicionais, né? Mas de forma geral fica um desenho mais maduro, mais refinado, mais minimalista, né? A geração anterior tinha muitos botões aqui na parte central, agora ficou uma coisinha um pouquinho mais racional, um pouco mais seca, então valoriza mais as formas, né? Quando a gente está falando do turbo, uma coisa interessante de aceno para o passado, tá nessas forrações de banco, né? Então agora a gente tem uma homenagem, especialmente aqui no painel de porta, ao Porsche 930, né? Então essa padronagem de fato homenageia o clássico. Mas vamos ver como é que é a tocada desse carro então aqui no Autódromo de Interlagos. Volta rapidinho aí que a gente teve um contato com esse carro aqui. Então vamos lá, pé esquerdo no freio, fundo acelerador, 5 RPM. 650 cavalos, 2,7 segundos do 0 a 100. Meu Deus! O mesmo tempo 0 a 100 do Bugatti Veyron Grand Sport. Cara, que murro! E lá vamos nós.
carbono cerâmica, nossa, que agarra. Aproximando no miolo. Frenagem, meu. Caracas, meu! Cara, esse carro é eletrizante, o torque que esse carro aponta. Gente, não tá no script isso. Muito, muito impressionante. Como esse esterçamento deixa o traseiro ajuda o carro a apontar. Você quer até reprogramar o seu chip um pouco, porque esse carro tem trechos curtos. Então, se você usar a inércia combinada com esse eixo traseiro esterçante, você consegue extrair um desempenho muito superior a esse que eu extraí aqui. Então o carro tem uma curva de aprendizado um pouco maior. É o tipo de carro que café você tem que levar como uma curva séria, desenhar com muito carinho se você sair bem da junção. E a gente está ainda com esses pneus aqui que nem são um pneu que extrairia melhor do carro, né? A gente está com uns Goodyear Eagle F1 aqui. Você imagina esse carro propriamente calçado e ao mesmo tempo um estradeiro. Mas o torque e o launch control, te falar, tirou meu fôlego, caras. 2,7 declarados, lembrando que a Porsche é bem conservadora nisso, né? Provavelmente a gente tá falando de algo na casa de 2,6, possivelmente 2,5, dependendo do grip do chão. Sem palavras. Incrível. Incrível. Caras, esse carro é uma montanha-russa, né? Todo o Porsche Turbo praticamente, especialmente da geração 997 para cá, a melhor forma de descrever é uma montanha-russa, especialmente experiência de launch control. Cara, a gente tá falando de um carro que tá fazendo 0 a 100 em praticamente 2,5 segundos. Não tem como você perder o fôlego com isso, por mais acostumado que eu esteja com um carro de alta performance. Então, eu acho que boa parte do sucesso do 911 Turbo tá nessa experiência de launch control, que é realmente indescritível, né? Só que tudo que vem depois ainda é sensacional aqui na pista, né? Então, apesar de você ter um carro que é relativamente pesado, né? 1.640 quilos, a gente está falando de um centro de gravidade muito baixo, um entre-eixos curto e toda essa integração, né, de elementos ativos de aerodinâmica, a parte de direção e suspensão e esterçamento das rodas traseiras, que dá uma sensação que o carro encolheu um pouco, né? Então, por exemplo, entrada de curva, você tem um carro muito afiado. Por exemplo, a entrada para a segunda perna do S do Senna, ou mesmo essas curvas mais fechadas do miolo, esse sistema de esterçamento das rodas traseiras faz uma diferença brutal. E aqui a gente tem tração nas 4 rodas, né? Então, literalmente o quanto que esse carro deslancha na saída de curva é uma coisa colossal. Na verdade, a gente tem tanto torque aqui que é mais torque, inclusive, que os 4 pneus dão conta, especialmente porque a gente tem aqui pneus mais convencionais, né, esses Goodyear Eagle F1. Então você precisa de muita parcimônia na hora que você vai acelerar
por exemplo, não, em praticamente qualquer curva aqui. Vou te dar alguns exemplos. Você precisa calcular muito bem como que você vai atacar a segunda perna do S do Senna, porque esse carro deslancha tanto desempenho que você não consegue fazer flat a saída da curva do Sol, não com esse pneu aqui. Mesmo a segunda perna da curva do lago, você também tem que fazer com cuidado, desenhar com muito carinho. Curva do Café, com esse carro é uma curva de verdade, você tem que realmente fazer o traçado com muito carinho, senão você espalha. Então o carro oferece uma quantidade de torque, potência simplesmente colossal, né? Então é muito, muito interessante. Tudo isso explica por que esse carro faz todo esse sucesso, né? Então, além de todas as características de desempenho em pista que a gente está falando, a gente tem um carro que é um baita de um estradeiro. E na verdade é aí que está o grande tesão do 911 Turbo, né? Mas isso vai ficar para uma avaliação futura quando esse carro aqui entrar em frota, né? Esse carro aqui pertence à frota da Alemanha, então ele vai voltar lá para a Alemanha logo. Mas é isso, pessoal. Fica para a próxima aí para a gente detalhar melhor esse carro, mas espero que tenha sido suficiente para vocês. Não esqueça de deixar o like aí, se você ainda não assinou o canal Flatout também, por favor assine e ajude a gente a crescer. Valeu, gente!